Hoje nós vamos analisar um relato projetivo onde houve uma comprovação do fenômeno extracorpóreo. Esse relato foi enviado via WhatsApp pelo Luciano Júnior. Meu nome é Luiz Fernando e sejam bem-vindos ao canal PAC, o canal que fala sobre projeção astral consciente. Sejam bem-vindos e vamos analisar o relato. Luiz segue o relato, titulado Numa Rodovia de São Paulo. Aconteceu no dia 31 de janeiro deste ano, um sábado, durante o primeiro sono. Rememoração de um pequeno, mas vívido evento extrafísico na beira de uma rodovia. Ao despertar desta experiência extracorpórea, consultei o relógio do celular, que marcava 4h53 da manhã. Vamos lá ao relato. Me recolhi por volta das 1h40 da manhã, após fazer alguns escritos na sala. Horas mais tarde, despertei espontaneamente com lembranças de estar na beira de uma rodovia poucos instantes antes. Ao despertar no corpo físico, fiz um download das lembranças extrafísicas que parcialmente desceram em bloco. Segundo as minhas recordações extracorpóreas, eu estava num acostamento de uma rodovia e, segundo as minhas parapercepções, parecia ser localizado no estado de São Paulo. Parecia noite, alta madrugada. No entanto, era possível perceber um canteiro de área verde bem rasteira, com alguns tufos e pequena vegetação, do lado oposto do local aonde eu me encontrava. Do meu lado direito, divisei a presença de 4 pessoas que também estavam ali, aparentemente aguardando por alguém. Por vezes, luzes de faróis de automóveis que cruzavam aquela rodovia no sentido esquerdo/direito, conforme a minha referência espacial, iluminavam insolitamente aquele ambiente. Além disso, havia parca iluminação de algumas pequenas construções que se localizavam após a margem da outra via que sucedia ao canteiro central. Eu troquei algumas palavras com 2 daquelas 4 pessoas que se encontravam do meu lado direito. Aparentemente portavam um vestuário de cor branca. Instantes depois, divisei um senhor de seus 60 a 65 anos, andando lentamente e com certa dificuldade na nossa direção. Ele parecia estar atônito e desnorteado, balbuciando palavras sem nexo. Ele me olhou vagamente e foi acolhido por aquele magote de pessoas que estava a poucos metros do meu lado direito, sentido leste. Após isso, divisei para o canteiro central e lá estava um homem e uma mulher, num trecho da área verde onde havia uma ondulação razoável de gramíneas mais elevadas à sua formação rasteira padrão. Mais luzes e sombras banhavam a minha visão, advindas da pequena, mas insistente movimentação de alguns veículos que cruzavam aquele trecho daquela rodovia. Ao despertar no soma, consultei o relógio do celular, que apontava 4h53 da manhã. Ficou claro que ele teve uma experiência projetiva, uma projeção astral, onde que ele estava num ambiente aparentemente físico, onde houve um acidente em uma rodovia. E ali ele encontrou 4 pessoas de branco auxiliando uma outra pessoa, aparentemente com 60 e poucos anos, meio desnorteada. Isso ficou bem claro nessa explanação dele. Então vamos dar continuidade ao relato dele. Vamos às considerações pertinentes. 1. No dia seguinte, ao consultar o site da Artesp, Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Transporte do Estado de São Paulo, verifiquei que tinha havido um acidente por volta da 0 hora na rodovia Washington Luiz, a SP-310, em Catanduva,
quando um homem de 64 anos perdeu o controle de seu veículo e bateu na canaleta destinada ao escoamento de águas pluviais no canteiro central. De todos os 3 acidentes com vítimas fatais em rodovias estaduais, segundo o site da Artesp, esse ocorrido em Catanduva era aquele cujo horário se aproximava razoavelmente mais do horário do meu evento extracorpóreo vivenciado. Ainda segundo aquela agência, outros 2 acidentes com óbitos tinham acontecido no período do início da tarde, dia 30 de janeiro, sexta-feira, fato que fora corroborado por sites de notícias no dia seguinte. 2. O homem que percebi caminhando pela rodovia aparentava ter 60 a 65 anos, e portanto sua idade batia com a faixa etária do motorista que tinha se envolvido no acidente fatal ocorrido na altura do município paulista de Catanduva, acidente este reportado no site da Artesp, bem como pelos canais de notícias. 3. Aquelas 4 pessoas que estavam do meu lado direito, que vestiam roupas de cor branca e acolheram positivamente aquele homem desorientado, seriam amparadores extrafísicos? Qual seria o meu papel naquele evento? Doação de energias mais densas, ectoplasma, em prol da recuperação energética do amparado recém-desencarnado? 4. Ao olhar a foto do acidente, eu percebi bastante a semelhança da paisagem com o ambiente onde me encontrava fora do corpo. Ainda de acordo com a foto da matéria jornalística por mim visualizada, o exato local onde se encontrava o veículo acidentado havia uma elevada ondulação de gramíneas, localizada pouco antes da canaleta do canteiro central. Tal detalhe peculiar igualmente observei durante o evento extracorpóreo. Obviamente, eu não visualizei nenhum carro naquele local, pois, segundo o site da Artesp, o guincho removeu o veículo acidentado até a base da Polícia Militar Rodoviária por volta das 3 da manhã, ou seja, quase 2 horas antes do evento extracorpóreo por mim vivenciado. E 5. Por último, quem seriam aquelas 2 pessoas, um homem ou mulher, que observei do outro lado, já no canteiro central e ao lado daquela formação ondulada das gramíneas? Seriam outros amparadores? O mais importante que observamos em nossas andanças fora do corpo é de que um amparo silencioso e fraterno sempre está presente. Ô Luiz, segue o relato, né? Eu tinha combinado de lhe enviar, titulado Uma Rodovia de São Paulo. Será um dos muitos relatos que estarão presentes, né, no futuro e-book, né? Livro de relatos projetivos. Só contextualizando, eu sou da Bahia, mas estou morando por força do serviço público na cidade de São Paulo. Esse evento extracorpóreo foi na beira de uma rodovia estadual localizada, né, próximo ao município de Catanduva, estado de São Paulo. Então segue o relato, né? Fique à vontade para fazer as suas ponderações, reflexões, né, acerca desse evento extracorpóreo. Grande abraço, Luiz. Então é isso, aqui está a foto do relato que ele passou para a gente. Acho que ficou bem tranquilo, porque foi uma leitura que ele fez, né? Então vamos lá. Então, dentro daquilo que ele propôs a escrever e para a gente analisar, eu fiz algumas anotações aqui, alguns comentários das perguntas que ele fez no final, né? Então, em cima do que ele relatou e das considerações que ele apontou, nós vamos comentar e analisar as suas perguntas, a do Luciano Júnior. Bom, a primeira consideração foi a primeira e a segunda foram os fatos, a experiência que ele teve extracorpórea e a curiosidade que ele teve de investigar o fenômeno que aconteceu, se aquilo lá realmente aconteceu ou não. E, por surpresa dele, eu espero que tenha sido surpresa, houve um acidente do mesmo modelo, do mesmo molde que ele relatou na projeção dele, comprovando positivamente que aquela experiência extracorpórea
foi um fato que realmente aconteceu e ele estava de corpo extrafísico ajudando no resgate daquele indivíduo recém-dessomado ou recém-desencarnado. Então foi positivo. Ele fez uma pergunta que foi o seguinte: os 4 personagens que estavam ali auxiliando ele, observando, eram amparadores extrafísicos, logo que eles estavam de branco, que eles estavam ali presentes, ajudando o resgate ou auxílio? E qual que era o papel dele ali naquele evento? Provavelmente, sim, eram amparadores extrafísicos, ajudando no processo de resgate, de auxílio àquela pessoa que tinha acabado de desencarnar. Porque até então, depois de um choque daquele traumático, provavelmente ele estaria perdido, estaria com uma desconexão da realidade. Então ali ele precisaria de um acompanhamento, tanto energético quanto direcional. E isso requer mérito, requer, né, algum mérito intrafísico para ter toda uma assistência dessa. É questão de se analisar com mais profundidade. E o papel dele ali? Esse papel dos projetores conscientes e semiconscientes é fundamental nas atividades extrafísicas, devido ao nosso corpo energético, as nossas energias que são mais densas, para ajudar esse resgate com ectoplasma, com energias acolhedoras, mais densas, animalescas, que pode ajudar na conexão entre o recém-desencarnado e a comunidade extrafísica que está ali ajudando no processo de resgate extrafísico e encaminhamento. Isso aí é muito natural. Muitas vezes, o que acontece é que a maioria das pessoas não lembram porque elas não têm condições emocionais para lembrar de um acidente desse. Porque pode envolver um desencarne de crianças, cenas muito pesadas, cenas que tenham um certo grau de violência visual muito grande, e as pessoas não estão preparadas para esse tipo de emoção. E elas, o subconsciente delas simplesmente isola, corta essa rememoração. Mas essa rememoração fica guardada, fica registrada, é lógico, no corpo mental. E, se for necessário, você tem uma necessidade, ou você tem uma lembrança de algo semelhante, que pode ser como um pesadelo, pode ser como uma lembrança vaga de algo que você não lembra muito bem. Certo? Então, sim, o seu papel foi de ajudar energeticamente aquela situação naquele momento específico daquele acidente. A quarta questão que ele colocou foi o ambiente, os detalhes, a semelhança do que foi relatado no que ele leu, e eu penso que devia ter imagens também, do que a lembrança que ele traz no cérebro. Então, há de se comprovar que foi uma projeção não apenas no extrafísico, foi uma projeção que aconteceu no intrafísico, nessa dimensão. E ele ajudou no resgate extrafísico nessa dimensão. A pessoa estava perdida nessa dimensão, sem saber o que tinha acontecido, e ali, através das energias do ambiente, ele pôde ajudar.
E aí ele relata as duas pessoas que estavam afastadas, né? Observando de longe. Talvez, pode ser, talvez, entes queridos desse cidadão de 60 e poucos anos que estavam ali para acolher ele e receber ele no extrafísico, mas estavam de forma mais afastada para evitar algum trauma maior. Então ali eles deixaram os amparadores extrafísicos, 4 amparadores e você no trabalho de assistência, e ali eles estavam ali observando todo o resgate para acolher e levar ele para uma dimensão mais adequada para acolher essa consciência que tinha acabado de desencarnar. Então, esse relato do Luciano é muito rico porque ele foi ali exatamente o que se espera de um projetor que está pesquisando, um pesquisador. Ele vai investigar o caso. Ele teve uma experiência, achou interessante e foi pesquisar se houve realmente essa questão de um acidente envolvido naquela noite e comprovou que sim. Comprovando que, para ele, as projeções que ele participa ou que ele vivenciam têm um quê de verdade. Não é algo, um sonho simplesmente, algo onírico. É algo que tem realidade e concretude na vida dele extracorpórea. Uma realidade assistencial. Então, essa é a análise de hoje do Luciano Júnior, que enviou via WhatsApp. Se você tem interesse que a gente analise a sua projeção consciente também, faça igual ao Luciano. Mande um áudio no link do WhatsApp que está aqui na descrição do vídeo, que a gente vai com muito prazer e satisfação analisar o seu áudio. E se você gostou do conteúdo, curta, comenta e compartilhe. E se você tem vontade de ajudar de alguma forma ao canal, eu vou deixar aqui no final um QR Code onde você pode colaborar com o canal aqui para a gente desenvolver o nosso trabalho com mais tranquilidade. Então, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.